Meus amigos e amigas, nós aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Mais um programa para você poder penetrar profundamente no coração da igreja, ensinar aquilo que a igreja nos ensina, sobre as coisas importantes da vida. Nós estamos estudando os sacramentos. Já vimos o batismo, a crisma, confissão, Eucaristia. E agora vamos estudar o sacramento do matrimônio, que é o sacramento que envolve o maior número de pessoas. A maioria de nós, além do batismo, da crisma, a maioria de nós recebe Eucaristia e também o matrimônio. E aí nasce a família. A família, conforme o coração de Deus, começa com o matrimônio. Mas vamos primeiro pedir a Deus a graça, a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, possamos entender bem esse sacramento do matrimônio e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus amigos e amigas, vamos fazer mais de uma aula sobre o sacramento do matrimônio. Esta é a primeira aula. E eu quero começar mostrando a vocês um livro lançado pela Canção Nova, de um consagrado da Canção Nova, o Sandro Arquejada, um livro sobre o ato conjugal, o ato sexual no casamento. Ele faz aqui, traz como título Beleza e Transcendência. Então, mais uma contribuição da editora Canção Nova para o relacionamento do casal. Um livro que vale a pena ler, inclusive eu tive a alegria de fazer a apresentação desse livro para o Sandro, ok? Está aí. E nós temos muitos outros livros, já mostrei aqui esse livro Para Entender os Sete Sacramentos. Esse é um livro meu e aqui você tem os sete sacramentos dessas aulas todas que nós estamos fazendo. Muito bem, vamos então começar. Por que Deus instituiu o matrimônio? Veja que quem instituiu o matrimônio foi Jesus Cristo. Primeiro, Deus criou o homem e criou a mulher e uniu os dois. A gente conhece muito bem, Deus achou que o homem não era feliz sozinho, não é bom que o homem esteja só. E não é bom mesmo, não. Então, Deus fez a mulher, Deus criou a mulher e entregou a mulher para o homem. E lá no livro do Gênesis, capítulo 2, no versículo 23, está escrito, o homem deixa a casa do seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Sereis uma unidade. Esse sereis uma só carne, quer dizer, sereis uma unidade. Eu até escrevi um livro, Sereis uma só carne. O que significa no casamento a unidade do casal. Esse é o desejo de Deus, que o casal seja unido. Não haja briga, não haja separação, não haja orgulho, vaidade, arrogância, prepotência um sobre o outro. Não, sejam uma só carne. E aí, Deus então constitui a família. E Jesus depois vai elevar essa união, que era apenas uma união natural, Jesus eleva ao nível de sacramento. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, Jesus faz isso. Não separe o homem o que Deus uniu. Elevou a nível de sacramento. E aí nós temos então a importância da família, que nasce com o casamento.
Porque a família é a base do plano de Deus. Depois que Deus criou o mundo, criou o reino mineral, vegetal, animal, aí Deus cria o homem e a mulher. Entregou tudo para o homem e a mulher. Né? E aí Deus então começa a família. E aí tem aquele mandamento que Deus dá para o casal: crescei e multiplicai. Então, o matrimônio tem essa finalidade: crescer e multiplicar. São duas dimensões, unitiva e procriativa. Então, da unidade do casal geram também os filhos. E nasce então a família. A família, nós temos que pensar muito nela. A família é a base do plano de Deus para a humanidade. Quando Deus quis que a humanidade existisse, Deus começou pela família. É o homem e a mulher unidos como nascente da vida, como dizia o Papa Paulo VI, homem e mulher nascente da vida, é que vão colocar as pessoas nesse mundo. Nós sabemos que a igreja não quer que as pessoas venham ao mundo de outra maneira, a não ser pelo ato conjugal do casal. A igreja não quer inseminação artificial, não quer, porque isso a igreja considera como sendo assim um próprio desrespeito ao ser humano. A vida tem que ser gerada num ato de amor do pai e da mãe. Quando o Catecismo da Igreja fala disso, também um documento muito importante do Vaticano, do ano 1983, chamado Donum Vitae, Dom da Vida, diz ali que o ser humano ele tem o direito de ser gerado pelos seus pais, e não na mão de um médico, de um bioquímico, de um farmacêutico, não, na mão gerado por Deus. Então a família é importantíssima. Nós sabemos que destruir a família é como que você destruiu o plano de Deus. Porque as colunas, né, e o alicerce da humanidade está na família. Né? É interessante a gente notar que Jesus ele entrou na nossa história pela porta da família. Jesus não precisava ter uma família. Bastava ele nascer de Nossa Senhora, não teve um pai natural, teve um pai adotivo, São José, mas não teve um pai natural, que o próprio pai é Deus, foi concebido por obra do Espírito Santo, mas Jesus quis ter uma família. É interessante, né? Quando São José pensou em abandonar Maria, e viu Maria grávida, não entendeu, aí o anjo vai dizer para ele: não, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E José entendeu e se tornou o pai da Sagrada Família. Então, Jesus viveu numa família, Sagrada Família. Os santos da igreja, os santos doutores da igreja dizem que aquilo que o Verbo não assumiu não foi salvo, não foi redimido. Então, a primeira coisa que Jesus quis assumir foi a família. E ali ele viveu 30 anos, né, até começar a vida pública dele. A gente vê a importância da família. Né? E outra coisa, foi numa festa de casamento que ele fez o seu primeiro milagre. Olha que interessante, nas bodas de Caná. E o mais interessante ainda é que não estava ainda na hora dele começar seus milagres. Ele falou para Nossa Senhora: não chegou ainda a minha hora. Mas porque ela pediu, né? Aí ele fez o grande milagre. Transformou 600 litros de água em vinho. Né? Isso para mostrar o quê? A importância da família. Jesus vai naquela festa de casamento. Né? Então, o Papa João Paulo II, ele chamava a família de santuário da vida. Eu até escrevi um livro com esse título, Família Santuário da Vida. Deixa eu ver se ele está aqui comigo. Não está, mas eu tenho um livro com esse título. Né? O que quer dizer a palavra santuário? É a união de duas palavras, santo e ário. Ário do grego quer dizer lugar. Então você tem armário, lugar de guardar armas, vestuário, de guardar vestes, santuário da vida. Ou seja, é o lugar em que Deus guarda a vida, na família. É na família que a gente nasce, vive, depois numa outra família a gente
né? Se casa, se reproduz e na família a gente morre também. Eu tenho pena de quem não tem família, sabe? Quem não tem família vive momentos difíceis na vida. Né? A família é a base mesmo. Por isso que o Papa João Paulo II dizia que, né, a família é um patrimônio da humanidade. Ele dizia, é inegociável. A família conforme Deus instituiu. Um homem unido com uma mulher, com os seus filhos. Né? E é interessante que há muito tempo, né, a igreja chamava a família de igreja doméstica. Né? Quando começou o cristianismo, sobretudo em Roma, né, em que a perseguição romana não permitia os cristãos se reunirem, então onde é que os cristãos se reuniam? Nas casas, nas famílias. Então a família se tornou, né, a pequena igreja, a igreja doméstica, né, onde ali a oração acontecia, a celebração da palavra acontecia e a Eucaristia acontecia. Eles chamavam de fração do pão. Né? Então, a família criada por Deus, insubstituível e inegociável, dizia o Papa João Paulo II. E o nosso catecismo, quando fala da família, fala que a família é também uma imagem da Santíssima Trindade. Olha que bonito. Na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma unidade de um amor profundo. A família deve ser assim. Uma unidade de pai, mãe, filhos, né, num amor profundo. Ok? Então, é na família, ensina a igreja, que a criança aprende as grandes virtudes. É na família que a criança vai aprender a bondade, vai aprender a mansidão, vai aprender a paciência, vai aprender a fé, vai aprender a rezar, vai aprender a coragem diante dos problemas, né? Vai ter o desprendimento, a humildade, a pureza, a discrição, né? O trabalho. Veja, a família é um educandário. É na família que a criança ela é formada, tanto humanamente quanto espiritualmente. Então, é também na família que nós somos importantes, reconhecidos como alguém, não como um número. Na família, quando você faz aniversário, as pessoas param para cantar parabéns para você. Então você não é apenas um RG ou um CPF, não, você tem nome. Né? Então, na família você é reconhecido como alguém. E é na família família que nos sustenta nas lutas, nas aflições, nos problemas da vida. Eu me lembro que, há uns anos atrás, na época do Papa João Paulo II, ele mandou fazer um simpósio no Vaticano para estudar a questão da depressão, que é um mal que atinge milhões de pessoas. E qual foi a conclusão mais importante que esse simpósio do Vaticano chegou para o tratamento da depressão? A família. A família do deprimido é a coisa mais importante no tratamento dele. A família está junto, no momento de angústia da pessoa, de tristeza, de falta de sentido da vida. Então, a família está junto. Levantar a pessoa. Entende? Claro, junto com o tratamento psiquiátrico, etc., que precisa haver, mas a família tem que estar ali. Então, é a família que nos ampara, desde o berço materno até o leito da morte. Né? E aí o Papa João Paulo II disse uma coisa muito importante, naquela carta que ele escreveu, Carta às Famílias, de 1994, que ele fala assim, que o mal, o demônio, não podendo destruir Deus, né? Então ele procura destruir a principal obra de Deus, a família. E nós sabemos disso. A família hoje é extremamente ameaçada. Né? O Papa João Paulo II falou disso muitas vezes. A família hoje está ameaçada por muitas coisas. Ele dizia a praga do divórcio, né? Casamentos alternativos, famílias alternativas. Né? Quando você cria uma moeda falsa, você prejudica a moeda verdadeira. Por isso que fazer uma moeda falsa, um dinheiro falso, é crime. Por quê? Porque destrói a moeda verdadeira.
Então, João Paulo dizia, já que o demônio não consegue vencer Deus, então ele quer pelo menos destruir a grande obra de Deus, que é a família. E aí nós temos que prestar muita atenção nisso. Tá? A família, ela está ameaçada. No sínodo que foi feito no Vaticano em 1980, sobre a família, os bispos, ali com o Papa João Paulo II, eles apontaram os pontos mais preocupantes que hoje ameaça a família. Colocaram a proliferação do divórcio e do recurso a uma nova união por parte dos mesmos fiéis, a questão da segunda união, que não é um segundo casamento, né? Depois, a aceitação do matrimônio meramente civil, a pessoa que casa só no civil, mas não quer casar no religioso, então não recebeu o sacramento, então não está vivendo de acordo com a lei de Deus, né? De acordo com, né, nossa contradição, né, com a vocação de batizados, de se casarem no Senhor. São Paulo fala, o casamento deve ser no Senhor. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 39, São Paulo fala isso. Bem, vamos para o nosso intervalo e a gente já continua aqui com o nosso assunto de hoje. Meus amigos e amigas, estamos aqui já para continuar a nossa Escola da Fé de hoje. Eu quero só lembrar você mais uma vez, né? Não esqueça da sua contribuição à Canção Nova. Se você não é ainda um sócio, né, da Canção Nova, quando eu falo sócio, nós não estamos falando aqui de um clube, onde você vai para se divertir, nadar, fazer ginástica. Não. Sócio no sentido de participante do trabalho da Canção Nova. Um trabalho de salvar almas para Deus, né? Então, a Canção Nova convida você para ser um sócio. Se você quiser saber como é que você faz, é só entrar no site, né? A Canção Nova tem um site que você pode acessar, né? Que é o clube.cançãonova.com. É o clube de sócios, clube.cançãonova.com. E aí você pode contribuir mensalmente com a Canção Nova. Tem muitas maneiras de você contribuir. Pode contribuir pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. É essa a chave, pix.doação@cançãonova. O dia que você quiser, o valor que você quiser, você pode usar aí o Pix e fazer. Também tem o boleto bancário, que você pode mensalmente pagar no banco. Você pode contribuir pelo cartão de crédito, aí depois vem a doação na sua fatura do cartão. Você pode doar também pelo débito automático em conta corrente. Você autoriza o banco a depositar para a Canção Nova um valor todo mês, num dia que você fixar. Bom, o mais importante, gente, é isso. Nós temos que ser gratos a Deus. Deus nos dá tanta coisa maravilhosa através da Canção Nova. Só esse programa Escola da Fé aqui, nós já estamos com quase 30 anos. Veja bem, quantas missas são, né, televisionadas, quantos eventos no Vaticano, quantas palestras, quantos encontros maravilhosos, né, com tanta gente importante que a Canção Nova traz. Então, é preciso ser grato a Deus. A gratidão é uma virtude que, se com os homens é importante, com Deus é mais importante ainda. Bom, estamos caminhando aqui então, falando um pouco do sacramento do matrimônio. Eu quero mostrar esse livro, não estava aqui comigo no primeiro bloco, mas agora está aqui comigo, Família Santuário da Vida. Esse livro eu escrevi, já tem mais de 20 anos, onde eu coloco aqui exatamente o que é a família, o que é o casamento, a vida conjugal do casal, os filhos, a educação dos filhos, a importância de tudo isso para a igreja. Bom, continuando a nossa conversa, a celebração do matrimônio, né, muitas vezes sem uma fé viva, é uma das ameaças que o Sínodo dos Bispos, que eu falava aqui antes do intervalo, o Sínodo dos Bispos alertou. Muita celebração de matrimônio é sem uma fé viva. A pessoa, muitas vezes, os noivos não sabem o que significa o matrimônio, não sabem as suas responsabilidades como pai, como mãe, como esposa, né? E tem outros motivos, por exemplo, que eles colocaram, por exemplo, a recusa
das normas morais que guiam e promovem a vida sexual no casamento. Né? Inclusive, eu mostrei aqui o livro do Sandro. Né? O Sandro, ele é consagrado a Cristo, escreveu um livro sobre isso, a vida sexual no casamento. Eu também já tinha escrito um livro antes, então, né? Vida sexual no casamento. Então, a vida sexual não pode ser vivida de qualquer jeito. Né? Então, o Papa João Paulo II, ele colocou o seguinte, que nos nossos dias, infelizmente, existem vários programas sustentados por meios muito poderosos que parecem apostados na desagregação da família. Está lá na Carta às Famílias, dele, número 5. Né? Houve uma conferência sobre a mulher na China, né? Em 1995, em que se falava nessa conferência, uma conferência da ONU, em que foi uma representante do Vaticano, inclusive com um grupo, né? E ficaram horrorizados de ver. Porque quando se falava de matrimônio, só se falava de maneira negativa. E uma doutora, Mary Ann Glendon, que foi representando o Vaticano na época, disse que o que se viu ali foi uma desconstrução da família. Uma coisa impressionante. Por que uma desconstrução da família? Se falava contra o casamento, contra a família e contra a maternidade. Não, a mulher não tem que ser mãe, não. A mulher tem que ser top model, tem que ser artista, tem que ser isso, aquilo. Mas a mulher como mãe, ou seja, há realmente uma ameaça muito forte à família. Né? Por exemplo, nessa Carta às Famílias que eu falei, no número 13, o Papa João Paulo II escreveu o seguinte, no contexto da civilização, do desfrutamento, essa civilização de hoje, né, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto. E não é o que tem acontecido. O filho pode se tornar um obstáculo para os pais. A família pode se tornar uma instituição embaraçante para a liberdade dos seus membros. Né? Então, o Papa fala, isso é muito claro hoje. Né? E a gente percebe os efeitos disso. Né? Por exemplo, hoje muitos casais casam e não querem mais ter filhos. Ou seja, a finalidade mais importante do casamento ficou abandonada. Não, vamos viver só nós dois, vamos curtir a vida a dois. Não, para nós cristãos, o casamento não é uma curtição, é uma missão. Guarda bem isso, você que é cristão. Não sei, você jovem que de repente se prepara para se casar, ou você que já se casou. O casamento, o matrimônio, não é uma curtição a dois, é uma missão a dois. Que missão é essa? Um fazer o outro melhor, crescei, Deus diz para o casal, e multiplicai. É claro que essas duas realidades exigem sacrifício. Para você ajudar o outro a ser melhor, você tem que ser paciente, você tem que perdoar, você tem que ajudar o outro nas dificuldades do outro, não só dificuldade de doença, dificuldade, todos os tipos de problemas. Né? E os filhos. É claro que os filhos dão trabalho. É claro que você vai ter que gastar com o filho, você vai ter que passar, quem sabe, noite acordado, mas é uma missão que Deus nos deu. Se nós somos católicos cristãos, nós temos que entender isso. Entende? Agora, eu posso dizer de própria experiência, não tem coisa mais importante para a vida da gente. Né? Hoje, por exemplo, eu estou viúva há 13 anos, mas eu tenho aí 5 filhos, um genro, 4 noras, 12 netos. Quer dizer, eu vivo num ambiente familiar imenso. Né? Claro que tem momentos que você chora e tem momentos que você ri, mas há mais alegria do que dificuldade. A família hoje é muito importante, gente. Mas olha, eu queria listar aqui algumas ameaças que tanto o Papa Paulo VI, quanto o Papa Bento XVI, Papa Francisco, Papa João Paulo II colocaram.
né? Hoje fala-se da ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Não existe mais sexo. Não é mais homem e mulher. Você escolhe qual é o seu sexo. Há um elenco, né, que a pessoa escolhe. Olha, você acaba com o casamento. Que o casamento, no plano de Deus, é homem e mulher. Se não existe mais sexo, você pode juntar 2 homens, pode juntar 2 mulheres. Ou seja, o casamento de Deus, ele se evapora. Né? Depois criam-se famílias alternativas. Hoje se fala de poliamor. O que é poliamor? 3, 4 pessoas que vivem um relacionamento junto como se fosse marido e mulher. Né? Depois, a poligamia. Um homem unido com 2 mulheres, ou uma mulher com 2 homens, não sei. A questão das drogas, a questão do álcool, né? Algo que se chama de produção independente. O que é a produção independente? Uma mulher, eu quero ter um filho, mas eu não quero me casar. Então, durante um namoro, fica grávida e depois fica sozinho, termina o namoro e é uma produção independente. Aí eu tenho o meu filho. Quer dizer, o filho, ele não pode ser recebido assim. O filho tem o direito de ter um lar, tem o direito de ter um pai e uma mãe. Né? Veja quantas coisas, gente, prejudicam a família, né? E tudo que fere a vida, fere a família. Então, por exemplo, eutanásia, inseminação artificial, manipulação de embriões, né? Tudo isso são feridas hoje na família. Né? Então, nessa primeira aula sobre matrimônio, eu estou gastando um pouco de tempo sobre isso, porque isso hoje é fundamental. Eu quero refletir com vocês algo que o Papa Paulo VI, João Paulo II, falou naquele documento dele, Familiares Consórcios. É um documento sobre a família, né? No número 6, ele diz assim: não faltam sinais de desagregação preocupante de alguns valores fundamentais. Quais são esses valores fundamentais que estão sendo perdidos? Ele fala, uma errada concepção teórica e prática da independência dos cônjuges entre si. Há uma independência teórica entre os cônjuges como se não fosse marido e mulher. Depois ele fala, as graves ambiguidades acerca da relação de autoridade entre pais e filhos. Muitos pais já perdem a autoridade diante dos filhos. O número crescente dos divórcios, ele fala a praga do aborto, o recurso cada vez mais frequente, a esterilização. Recurso à esterilização, tanto do homem quanto da mulher. A instauração de uma verdadeira e própria mentalidade contraceptiva. Há uma mentalidade contraceptiva, quer dizer, não vamos ter filhos. E se usa todo tipo de método. Né? Então, tudo isso vai minando o quê? A família de acordo com o que Deus a estruturou. Né? Então, João Paulo fala o seguinte, que a família fundamentada e vivificada pelo amor, olha que coisa bonita ele fala, é o lugar próprio onde cada pessoa está chamada a experimentar, fazer próprio e participar daquele amor sem o qual o homem não pode viver e toda a sua vida fica destituída de sentido. Não sei se perceberam a profundidade dessa palavra que o Papa coloca. Ele coloca lá na Familiares Consórcios, número 18. Né? Ele fala, é na família que você faz a experiência do amor. E que se você não fizer essa experiência do amor da sua vida, ele fala, sem a qual o homem não pode viver e toda a sua vida fica destituída de sentido. Quer dizer, por que muitos jovens e crianças depois vivem uma vida totalmente desregrada, desordenada, sem sentido? Não experimentaram muitas vezes, não fizeram a experiência de ser amado e de amar alguém. Isso acontece na família. Na família você recebe amor e você dá amor. Então a vida para você toma um sentido. O Papa fala isso. Né? Ele diz ainda assim, olha,
veja que coisa importante o Papa fala. Em torno à família se trava hoje o combate fundamental da dignidade do homem. A dignidade do homem hoje é na família que se trava o combate dessa dignidade do homem. Ele fala, a fidelidade conjugal e o respeito pela vida em todas as fases da sua existência estão subvertidos por uma cultura que não admite a transcendência do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, porque não se vê mais o homem como imagem e semelhança de Deus, então nós vamos subvertendo, né, tudo aquilo que é importante, a fidelidade conjugal, o respeito pela vida e todas as outras coisas durante a existência da pessoa. Veja, essa reflexão é muito importante, né? Eu me lembro que quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, a última vez, foi em 1997, aconteceu no Rio de Janeiro um congresso teológico pastoral. Foi em outubro de 1997 que o Papa João Paulo II ele encerrou esse congresso. Foi a última vez que ele esteve aqui no Brasil. E ali, esse congresso que tinha 2.000 teólogos do mundo inteiro, foi um patrocínio do Vaticano, aqui no Rio de Janeiro. Saiu um documento final chamado a Carta do Rio de Janeiro, ou Declaração do Rio de Janeiro, que muito pouca gente leu porque a mídia não publica essas coisas, né? Mas Dom Estevão Bittencourt publicou na revista dele e eu copiei. Aí eles dizem o seguinte, o primeiro item desta declaração da família, eles disseram assim, a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Gente, sob mira de ataque em muitas nações. Uma ideologia antifamília, quer dizer, uma ideologia, uma mentalidade, uma cultura contra a família, tem sido promovida por organizações e indivíduos que muitas vezes não obedecem aos princípios democráticos, impõem certas coisas. Entende? Então, veja que declaração importante esse Congresso do Rio de Janeiro colocou. Depois ele coloca outras coisas também importantes. Nesse livro aqui que eu escrevi, Família Santuário da Vida, eu coloco aqui um capítulo inteiro, as ameaças que a família sofre. Aqui você encontra isso com um pouco mais de detalhe. Vamos por mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Meus caros amigos e amigas, vamos para a última parte, o último bloco aqui do nosso programa. Quero mostrar a vocês alguns livros que se referem à família. Já mostrei o Família Santuário da Vida. Quero mostrar um livro que eu penso que pode ajudar os pais na educação dos filhos. Educar pela conquista e pela fé. Nós vamos falar disso aqui ainda com um pouco mais de detalhes, mas eu quero só mostrar esse livro, né? Como é que você educa seus filhos? Pela conquista e pela fé. Mas eu vou explicar depois, né? Tem um livro também, né, que eu já mostrei, Sereis uma Só Carne. Qual é o sentido profundo do casamento? Homem e mulher, né, serem unidos. A palavra carne na Bíblia significa natureza humana. Jesus diz lá para os apóstolos, né, vigiai e orai porque o espírito é forte, mas a bendita da carne é fraca. Ou seja, o nosso lado humano é fraco, né? Mas um outro livro muito bonito, que não foi eu quem escreveu, quem escrevi, um livro que foi escrito por um padre Thomas Kevin, escreveu um livro muito bonito, Matrimônios Santos. Olha que interessante, ele mostra aqui 12 casais que ou foram canonizados ou foram beatificados. Que beleza! Por exemplo, aqui na capa você está vendo quem? Os pais de Santa Teresinha. Foi o primeiro casal que foram canonizados no mesmo dia. Olha que interessante. Os outros casais, um num dia, outro no outro dia. E aqui ele cita 12 casais, né? Ele coloca como subtítulo do livro, os santos casados como modelos de espiritualidade conjugal. Olha, você que é casado, se quiser saber como é que os santos viveram
por exemplo, São Luís IX, rei da França, com sua esposa, e muitos outros casais que eles citam aqui, né? Por exemplo, Santa Margarida, né? e Malcolm, depois São Luís e Margarida de Provença, Santa Francisca Romana também, e Lourenço de Ponziani, casados, canonizados, Santo Tomás More, né? e Jane Coates, depois a Beata Ana, Beata Luiz Martins, enfim, São Luís Martin e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. É um livro que ajuda os casais a entender a espiritualidade conjugal. Como é que os santos viviam a vida conjugal? Veja que beleza! O casamento é um caminho de santidade. Bom, mas continuando aqui a nossa conversa, né? Eu estava falando que no Congresso Teológico Pastoral que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1997, com 2.000 teólogos, né? Eles disseram exatamente isso, né? Que a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Isso é verdade. Nós podemos dizer hoje com clareza que a própria ONU é uma instituição hoje antifamília, que aprova aborto, estimula aborto e outras coisas desse tipo. Mas o documento diz no item 2 o seguinte: temos testemunhado uma guerra contra a família, em nível tanto nacional quanto internacional. É o documento do Rio de Janeiro dizendo, nesta década, era a década de 90, em Conferência das Nações Unidas, olha aí, Conferência da ONU, têm sido vistas tentativas para desconstruir a família, de forma que o sentido de casamento, o sentido de família e o sentido de maternidade é agora contestado. Gente, isso foi colocado de público nesse Congresso Teológico Pastoral de 2.000. Né? Eu falei para vocês aqui daquela conferência que houve na China, em 1995, sobre a família. A doutora Mary Ann Glendon, que em 1995 esteve lá na China, ela esteve nesse Congresso Teológico Pastoral em 1997. Ela disse nesse congresso que quando ela pegou o texto, né, desse Congresso da Família, ela ficou horrorizada. O texto básico, né, para o trabalho dessa Conferência das Nações Unidas sobre a Família. Ela disse que quando se falava, né, de casamento, família, maternidade, era só no sentido depreciativo. Coisa impressionante. Né? Inclusive, tentaram aprovar ali o aborto como método de controle de natalidade. Mas, felizmente, não conseguiram aprovar. Bom, então, é muito importante a gente compreender o que a igreja quer ensinar sobre isso. Né? Outra coisa que esse documento do Rio de Janeiro falou, a questão do controle populacional. Há uma cultura que é controlar a população do mundo. Né? E diz o documento que são inspiradas em teorias científicas em descrédito, num feminismo ultrapassado e numa mal direcionada preocupação com o meio ambiente. Olha, eu estou citando um documento de uma conferência, de um congresso com 2.000 teólogos do mundo inteiro no Rio de Janeiro. Eles falam que atrás desse controle populacional exagerado, existe o quê? Existe um feminismo ultrapassado e uma má direcionada preocupação com o meio ambiente. Ou seja, é importante cuidar do meio ambiente, mas há um exagero de certas coisas com relação ao meio ambiente. Então, o homem é culpado da poluição no mundo. Então, vamos diminuir a população. Não, não é por aí. A igreja não concorda com isso. Nós temos que educar as pessoas, não eliminar as pessoas. Né? Então, essas preocupações todas, gente, a gente percebe que só a igreja é que cuida disso. Né? Bom, voltando um pouco para a questão agora do casamento, do matrimônio, eu gostaria de lembrar uma coisa interessante, que o casamento no Antigo Testamento
lá dos judeus antigos, né? A gente vê lá no livro dos profetas que o casamento é tomado assim como uma imagem da aliança de Deus com o seu povo eleito. Veja que coisa interessante. No Antigo Testamento era Javé e Israel. Israel era a esposa de Javé. Javé escolheu Israel para a sua aliança. Aí vem a antiga aliança. Depois tem a nova aliança. Né? E toda vez que Israel entrava na prática da idolatria, por exemplo, Israel ia adorar lá os deuses dos cananeus, por exemplo, os Baals, os Aserás, os Moloque, Deus ficava furioso, como um marido ciumento. Aí os profetas, falando em nome de Deus, diziam para Israel: vocês são como uma mulher adúltera, que vão se adulterar nos lugares altos. O que são esses lugares altos? Onde tinham os templos dos deuses pagãos. Então, veja que coisa interessante. A história da salvação são duas alianças que são simbolizadas pelo matrimônio. Antiga aliança, Javé e Israel. Nova aliança, Cristo e a igreja. E aí você tem a história da salvação. Então, veja com que essa noção de casamento, ela acompanha toda a Bíblia. Tanto assim que muitas vezes no Evangelho a gente vê Jesus comparando o céu com as bodas. Que bodas é essa? É o casamento do Cristo com a igreja, Israel com seu povo. Como é que termina lá o Apocalipse? O Apocalipse dizendo que, né, a igreja desce do céu como uma noiva enfeitada para o seu noivo, que é Cristo. Né? E vão celebrar as bodas do Cordeiro. Pronto. Aí termina a história da salvação. Então, veja que a importância do casamento vem lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento. Por que os judeus, por exemplo, quando celebravam um casamento, era uma festa que não era só um dia, às vezes demorava 7 dias. Ele lembrava esses 7 em honra dos dias em que Deus criou o mundo. Por que Jesus, nas bodas de Caná, Jesus transforma 600 litros de água em vinho? Não bastava 50 litros? Não, são 600 litros. Porque a festa de casamento demorava vários dias. E por que demorava vários dias? Porque quando um rapaz se unia com uma moça, para eles era imagem da união de Javé com Israel. Por isso era celebrado com muito gosto, porque Deus nos escolheu como a sua esposa. Então eles celebravam isso. E no Novo Testamento, Cristo e a igreja. Então veja que o casamento ele tem um sentido muito profundo. E de todos os sacramentos, é que ele apresenta a dimensão assim, visível e natural mais rica de todos. Por quê? Porque requer o consentimento. Aquele sim que o casal diz um para o outro. Né? Quer dizer, se não houver essa componente natural, o casamento não é válido. Não é o sacerdote quem casa os noivos, não. São os próprios noivos que se casam na presença do ministro de Deus. Veja, é o único sacramento que não é o ministro quem ministra o sacramento. São os próprios noivos. Por isso que a igreja fala que de todos os sacramentos é que ele apresenta uma dimensão assim, visível, natural, mais rica. E aí você vai entender uma coisa muito importante. Por que às vezes, o tribunal da igreja, ele declara que um casamento não foi válido? Vocês não estão casados, o casamento de vocês não aconteceu. Por quê? Porque pode ter faltado o quê? O consentimento pleno. O que é esse consentimento pleno? O padre ou o ministro, pode ser diácono, pergunta para os noivos: vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Ninguém aqui está obrigado, ninguém aqui está chantageado, ninguém aqui está casando por medo ou por algum outro motivo que não seja exatamente o amor de um pelo outro? Sim. Então, quando existe esse consentimento pleno, o casamento ele é válido.
Mas se um engana o outro, se um tapeia o outro, se um falsificou uma série de coisas para fazer o outro casar, o casamento pode não ser válido. Quer dizer, Jesus colocou, não separe o homem o que Deus uniu. Mas às vezes Deus não uniu. Essa é a questão. Não separe o homem o que Deus uniu. Se um casamento foi válido, ninguém pode separar, nem o Papa pode separar. Mas acontece que às vezes Deus não uniu. Por quê? Um outro fator que acontece é o chamado erro de pessoa. O que é erro de pessoa? O meu namorado, meu noivo, me disse que ele era um rapaz bom, trabalhador, etc. E eu sempre acreditei, agora estou vendo que não é nada disso. Ele me enganou, erro de pessoa. Você casou porque você acreditava naquilo que ele disse, mas depois você descobre que o que ele disse é mentira. Então veja como é que a igreja protege a gente. A igreja não quer que haja separação, mas muitas vezes a igreja também reconhece que não houve a união. É por isso que existe o tribunal da igreja que vai analisar isso com cuidado. No tribunal eclesiástico, que analisa o casamento, são 3 juízes que vão analisar todo o processo e dizer se aquele casamento foi válido ou não foi válido. Se valeu ou se não valeu. E 3 exatamente para que não deixe de dar empate, né? Sempre vai ser ou os 3 aprovam, ou os 3 desaprovam, ou 2 aprovam, ou desaprovam, mas nunca vai dar empate. Então, veja, ao mesmo tempo que a igreja quer a indissolubilidade do matrimônio, a igreja também garante que a gente tem o direito de se casar sem ser enganado. Porque se foi casado enganado, a igreja te dá o direito de você casar com outra pessoa. A partir do momento que o tribunal da igreja declara o seu casamento não valeu, você está no estado de solteiro. Então você pode casar com outra pessoa. Essa orientação é importante, inclusive, para os casais de segunda união. Tem muitos casais de segunda união que pode ser que o primeiro casamento deles tenha sido nulo. Por que separaram? Será que houve alguma coisa aí lá de trás que levou à separação? Então, vale a pena os casais cristãos de segunda união, de repente, verificar se o seu primeiro casamento foi válido. E como é que você faz isso? Vai ao tribunal da igreja. Como é que eu acho o tribunal da igreja? Pergunta para o seu pároco na sua paróquia. Padre, onde é que tem um tribunal da igreja? Normalmente tem um tribunal por arquidiocese. Arquidiocese é um conjunto de várias dioceses. Vou dar um exemplo. Aqui onde nós estamos, tem a diocese de Lorena, diocese de Aparecida, diocese de Taubaté, e, se não me engano, acho que Ubatuba, não sei, não tenho certeza. Bom, existe um tribunal para essas 4 dioceses, que é o Tribunal de Aparecida. Então, o pároco da sua paróquia vai saber dizer para você qual é o tribunal que você deve ir. Aí você vai fazer o que a gente chama de petição. Você entra com um pedido, um requerimento, pedindo para o tribunal analisar o seu caso. Entende? Mas aí é tudo um processo que você vai ser orientado, é tudo direitinho. Ok? Bom, por hora, nessa primeira aula sobre o matrimônio, é isso que eu queria colocar. Semana que vem nós vamos continuar, porque tem muito mais coisa para a gente conversar. Tá certo? Fiquem com Deus. Eu peço que alguns sacerdotes que nos acompanhem, o diácono, nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.